Olá, meus queridos e minhas queridas alunas do curso de enfermagem. Espero que todos estejam bem, todos estejam com a sua saúde em primeiro lugar aí, boa, se preservando aí dessa pandemia do coronavírus. E nós estamos aqui novamente para gravar mais uma aula essa que seria ministrada amanhã, dia 24 de março. Portanto, como estamos aí com as aulas suspensas em razão aí da necessidade de isolamento, nós estamos gravando aqui o conteúdo das nossas aulas. Muito bem. Amanhã, senhores, ou na terça-feira, dia 24, eu vou disponibilizar também a possibilidade do Microsoft Teams, que vocês vão acessar aí, os e-mails de vocês já estão cadastrados, então quem quiser amanhã, eu estarei no horário da aula, chamando vocês para uma reunião, e nós ali faremos uma videoconferência. Repito, amanhã a ideia é só trazer um pouquinho mais de informação, de dúvidas, caso vocês vejam o vídeo de hoje ou o vídeo da semana passada e tenham alguma dúvida com relação ao conteúdo da disciplina, ok? Mas se assistir o vídeo, se prestar atenção, ler o material que está aí no AVA, com certeza vocês vão conseguir sanar todas as suas dúvidas, e a gente vai estar sempre buscando esclarecer da melhor forma. Também quero disponibilizar o meu canal de WhatsApp, quem quiser é 991640882, repetindo, 991640882, se alguém precisar, quiser fazer uma pergunta direta, às vezes não conseguiu acompanhar lá a aula virtual direta ou não conseguiu acessar por alguma razão, então tem aí também o meu WhatsApp para vocês, tá bom? Bom, a aula passada, senhores, nós falamos sobre os ramos do direito, falei sobre os principais ramos do direito, direito penal, direito civil, direito do consumidor, direito do trabalho, enfim, trouxe as várias informações sobre a diferença de direito público e direito privado, a diferença que o direito público é um direito que traz, como o seu próprio nome já diz, o interesse público das pessoas em relação, do Estado em relação às pessoas. Então, quando alguém, por exemplo, comete um crime, por exemplo, e esse crime é um crime grave, o Estado vai apurar esse delito independentemente da vontade da vítima ou do familiar da vítima. Imaginamos que uma pessoa cometeu um crime de homicídio, matou alguém. Mesmo que a família seja muito bondosa dessa pessoa que morreu e diga, não, tudo bem, nós te perdoamos, nós somos aqui muito benévolos, enfim, o Estado não vai perdoar, o Estado vai apurar e vai aplicar a sanção penal necessária para a reprimenda desse crime, ok? Então, o direito público é o direito que interessa ao Estado. E o direito privado, como o próprio nome já fala, é aquele direito que o particular vai ter um pouco mais de vontade, ou melhor, a sua vontade vai prevalecer um pouco mais. Temos um exemplo do direito privado por excelência, que é o direito civil, que lá você, por exemplo, vai escolher se você quer se casar ou não. O Estado não vai te obrigar a se casar. Se você quer casar ou constituir uma união estável, se você quer fazer um contrato de compra e venda ou não, ou seja, o Estado vai trazer as regras, mas a vontade de fazer ou não fazer, ela será do particular. Então, o direito civil é, por excelência, o ramo do direito público. Aí nós temos alguns outros ramos do direito que nós podemos falar aqui ainda hoje. Um deles é o direito administrativo, que é uma área do direito público, eminentemente público, que ele serve para quê? Para regular, para regimentar, para trazer regras à administração pública, ou seja, regras para que os nossos próprios governantes possam praticar as suas ações. Então, quando você fala de direito administrativo, você vai estar falando como é que funcionam os órgãos públicos, como funciona para um órgão público fazer a contratação de um funcionário, se é por concurso público, se é por nomeação, como funciona para que o órgão público, por exemplo, compre produtos para sua utilização, como que o órgão público vai administrar a questão das licitações, ou seja, se nós vamos fazer, o prefeito da cidade ele vai fazer uma obra, ele precisa contratar uma grande empresa para fazer aquela obra. Então, essa área do direito
administrativo é uma área eminentemente do direito público, ok? Então é mais um ramo do direito para você aprender aí qual é a sua atuação, qual é a sua função, qual é a sua importância. E aonde os direitos humanos entram nessa área? Os direitos humanos eles vão estar justamente nas ações das políticas públicas que a área administrativa vai fazer, vai elaborar e aplicar em prol das pessoas que estão naquela região, estão naquele estado, estão naquele município, estão naquele país. Por exemplo, na área de saúde, que é a área que mais nos interessa aqui, nós temos lá então a necessidade de se criar um hospital, de se construir um hospital para tratamento de determinada patologia. É o direito público, junto com os direitos humanos, que vão auxiliar na elaboração desse projeto, qual a finalidade desse hospital, qual público ele vai ser destinado. Por exemplo, em algumas cidades tem um hospital da mulher, então o hospital da mulher ele vai buscar atender qual mulher, qual tipo de necessidades das mulheres que esse hospital vai atender, ou seja, um hospital especializado no atendimento do público feminino. Você terá o Hospital do Câncer, também é uma especialidade, uma política pública, também auxiliada pelos direitos humanos para atender as pessoas que estão com essa patologia. E agora, não se pode falar de outra coisa, o que está mais se falando nesse momento é da pandemia do Covid-19. Então, o que está acontecendo? Todo o direito administrativo está voltado à aplicação do direito de saúde, que é um outro ramo que nós já vamos estudar também, já vou falar um pouquinho sobre ele, que é justamente o quê? Construir hospitais, construir leitos, fornecer leitos de UTIs, fornecer insumos, ou seja, materiais para que o pessoal da saúde, vocês da saúde que estão aí na frente desse trabalho, consigam desenvolver bem o trabalho de vocês, de forma não só a trazer o bem-estar da saúde para as pessoas, mas também a garantir a saúde de vocês. Inclusive, aqui eu faço um parênteses para parabenizar a todos os enfermeiros, enfermeiras, técnicos de enfermagem, médicos e outras pessoas da área do ramo da saúde que estão aí muito empenhados na atividade do combate ao coronavírus. Tenho certeza que vocês são fundamentais para que a população brasileira se sinta um pouco mais segura. Parabéns a todos os envolvidos aí, recebam a homenagem desse humilde professor aqui. Muito bem, então continuando aqui, o direito administrativo ele vai trazer essas regras gerais, ele vai ser utilizado justamente para dizer, olha, como é que o Estado pode comprar do particular, para que não haja corrupção, para que não haja desvio de dinheiro, como que funciona, como que o direito administrativo vai trabalhar isso. Enfim, são as regras que o poder público deve seguir para manter uma administração justa, perfeita e honesta. Ok? Outro ramo do direito público muito importante, eu diria que é um dos mais importantes na vida do ser humano, é o direito constitucional. O direito constitucional é o maior ramo, ou melhor, é o ramo que está no pico da pirâmide, ou seja, é o direito chefe. Para vocês que não são da área do direito entenderem, eu uso esse termo um pouquinho mais popular, que é o direito chefe de todos os outros ramos do direito. Então, vocês imaginam que existe uma pirâmide de leis, tá? Essa pirâmide, lá no topo dela, no cume da pirâmide, está o direito constitucional. Qual é o objetivo do direito constitucional? É justamente trazer as principais regras de como que aquela nação, aquele país vai se desenvolver. Ele vai estabelecer as principais regras, ele é muito próximo do direito administrativo, que ele vai trazer regras também para a administração pública, mas ele vai regulamentar vários aspectos da vida do ser humano. Por exemplo, lá no direito penal nós temos escrito que ninguém será condenado até que seja provada a sua total culpa, ou seja, até que haja uma sentença transitada em julgado, ou seja, uma sentença que não caiba mais nenhum recurso. Nós vimos um caso recentemente agora aí de alguns políticos, do pessoal da Lava Jato, políticos que tiveram aí seus nomes envolvidos, que muitos ganharam liberdade porque o Supremo Tribunal Federal entendeu que a Constituição devia ser cumprida nesse aspecto.
Tem lá no inciso 54 da Constituição, se não me falha a memória, que fala que ninguém será levado, à prisão, entre aspas, estou aqui parafraseando o inciso, se não tiver uma sentença irrecorrível, ou seja, uma sentença que não caiba mais recurso, porque eles entendem que a pessoa tem o direito de recorrer até a última instância, até o último grau de recurso que ela possa manusear. Então, uma vez vencida essa etapa, se não houver mais recurso e realmente a culpa for presente, aí sim o indivíduo passa a ter a sua liberdade privada. Obviamente que existem exceções a isso. Eu estou dando aqui um exemplo que o direito constitucional traz esse valor. Outro princípio importantíssimo do direito constitucional é o princípio que está lá no artigo 5º da Constituição brasileira e que é um princípio que faz com que nós todos brasileiros sejamos iguais perante a lei. Todos são iguais perante a lei, ou seja, não deve existir nenhuma distinção de raça, de cor de pele, de origem social, de classe social, de orientação sexual. Não deve existir nenhuma distinção se o indivíduo nasceu no sul ou no norte, se o indivíduo é da religião A, B ou C, ou se ele nem tem religião, ou seja, todos são iguais perante a lei. Esse é um dos princípios mais importantes que nós temos na nossa Constituição Federal, que é o princípio da igualdade. Obviamente, quando nós falamos de igualdade, nós temos que entender o seguinte, já dizia lá Aristóteles, na sua velha máxima, igualdade na medida de suas desigualdades. O fato de você dizer que todos são iguais, não quer dizer que todos terão acesso às mesmas coisas. Mas aí você me pergunta, professor, mas se todo mundo é igual, por que eu não posso ter acesso à mesma coisa que o outro tem? Porque aí você tem que entender que a sociedade ela é organizada por grupos e por segmentos diversos. Então, por exemplo, imagina o seguinte, vou dar um exemplo, vocês são profissionais da área de saúde, então vocês têm lá vários departamentos de um hospital, vários departamentos de uma clínica ou de um local onde vocês trabalham, e lá vocês têm enfermeiros, técnicos de enfermagem, vocês têm lá auxiliares de enfermagem, várias carreiras com segmentos e atribuições próprias. Veja bem, os enfermeiros vão poder fazer o que a atividade dos enfermeiros determina. O técnico de enfermagem já não vai poder fazer a mesma coisa que o enfermeiro faz. Isso significa que cada um tem a sua própria regra, cada um tem o seu próprio limite. Então, é nesse sentido que existe uma desigualdade. Às vezes, um enfermeiro poderá entrar numa determinada ala do hospital que é reservada só para quem é enfermeiro formado, ao passo que o técnico de enfermagem não poderá entrar naquela determinada ala. Estou dando um exemplo aqui, tá? Só para vocês entenderem melhor o que é essa igualdade na medida de suas desigualdades. Então, todos os técnicos de enfermagem terão que ser tratados iguais, sem distinção. Todos os enfermeiros terão que ser tratados iguais, sem distinção. Obviamente que o fato de eu ser igual não quer dizer que eu vou ter a mesma acessibilidade que o outro, vai depender aí da organização social, do grupo que eu faço parte. Por exemplo, eu sou pessoa com deficiência. Então, eu como pessoa com deficiência, eu tenho que ter o mesmo direito que você, que não é pessoa com deficiência. Então, se você vai prestar um concurso público, e eu vou prestar um concurso público, nós temos que prestar em pé de igualdade. Mas como seria essa igualdade para você e para mim? Eu, por exemplo, não enxergo, eu tenho baixa visão. Então, um concurso público para mim, para me oferecer condições de igualdade, ou seja, de eu concorrer com você, ele tem que trazer meios que eu possa decifrar a prova. Então, se eu não consigo fazer a leitura hoje mais em papel, como você faz, eu estou em igualdade com você? Não, eu vou estar em desigualdade. Não vai mudar o conteúdo da minha prova, o conteúdo da minha prova vai ser o mesmo. Porém, eu vou ter uma pessoa que leia a prova para mim, ou eu vou ter um equipamento que, por exemplo, aqui igual ao meu celular, que eu mexo, ele fala para mim, então eu vou ter que ter um computador que quando eu teclo alguma coisa, ele fala a tecla que eu teclei, ou seja, nesse momento eu vou ter condições de igualdade, de competir com você, porque o conteúdo da sua prova será o mesmo da minha. Então, isso é igualdade, só que eu tenho um tratamento
diferenciado por conta da minha limitação sensorial, no caso a minha visão. Então, isso não quer dizer que todo mundo vai poder fazer igual o que todo mundo faz, porque algumas condições nos dão mais ou menos acessos a certas coisas que outros não têm, ok? Então, a igualdade é um princípio constitucional. E nada que você faça contrário à Constituição tem validade. Então, por exemplo, eu não posso dar um salário maior para um homem do que para uma mulher que ocupa a mesma função, salvo nas questões relacionadas a tempo de carreira. Mas quando eu tenho um homem e uma mulher, ambos na mesma função, na mesma atividade, pelo mesmo tempo de serviço, pela mesma experiência que eles nutrem, o salário de ambos não pode ser diferente. Porque se eu estiver tratando-os de forma diferente, eu estarei tratando-os com desigualdade. Então, estarei ferindo um direito constitucional. Então, o direito constitucional, ele regra todos os demais ramos do direito. Todas as demais questões que estão nos outros ramos do direito, no direito administrativo, no direito penal, no direito civil, no direito do consumidor, no direito do idoso, no direito da criança e adolescente, enfim, todas essas questões devem obedecer os princípios do direito constitucional, ok? Então, importante a gente saber essas ramificações, eu continuo aqui falando das ramificações do direito, para que vocês possam entender bem e saber que o direito, para ser estudado, ele é dividido em ramos, como nós já explicamos em alguns outros momentos da nossa aula passada. Temos também hoje outros ramos, temos inúmeros ramos. Eu vou falar aqui dos principais, depois vocês consultem lá o material do AVA e tendo dúvida, vocês me perguntem pelos canais que nós temos aí, né, que é o Microsoft Times e também o meu WhatsApp que está à disposição dos senhores, ok? Vamos lá. Temos um direito que para mim é muito importante, eu acabei agora de ter aí uma titulação sobre ele, que é, eu sou agora mestre em Direito de Saúde. Olha que maravilha. Esse é um novo ramo do direito, é um direito que vem crescendo a cada tempo, e é um ramo do direito, na verdade, a cada tempo que você vem desenvolvendo a sociedade, você vai criando novos ramos do direito, que às vezes até já existiam, mas que estavam dentro de outros ramos. Por exemplo, quando eu falo lá de direito do consumidor, esse foi um ramo criado em 1988 com a Constituição, que fala lá que terá políticas voltadas ao consumidor. E aí nós criamos o Código de Defesa do Consumidor. Quando eu falo lá de direito imobiliário, por exemplo, esse ramo está dentro de qual outro ramo? Do direito civil. Então, quando eu vou comprar uma casa, quando eu vou vender uma casa, quando eu vou alugar uma casa, eu estou praticando o quê? Um contrato. O ramo contratual é dentro do direito civil. Só que para estudá-lo melhor, nós dividimos em direito o quê? Imobiliário. Ok? E o direito de saúde, ele por muitos anos, ele ficou ali escondido, guardado dentro do direito civil, do direito penal, que nós vamos ter abrangência nele tanto em um como em outro. E agora ele tem recebido um protagonismo um pouco maior da ciência do direito, que tem ali uma matéria própria. Hoje nós até temos um programa de mestrado, que foi o que eu fiz, desse ramo do direito de saúde. E aqui eu quero fazer um parênteses a você, que o direito de saúde, você quando fala sobre ele, você não fala só da relação médico-paciente, médico-hospital, ou paciente-hospital, convênio. Muita gente acha que o direito de saúde é só isso. E a bem da verdade, não é só isso. Essa é uma das partes do direito de saúde, quando eu mexo na relação paciente-médico, erro de diagnóstico, responsabilidade do profissional intermediário, que são os enfermeiros, são os auxiliares de enfermagem, são os técnicos, enfim, responsabilidade dos profissionais da área de saúde odontológica. Tudo isso faz parte do direito de saúde, mas o direito de saúde ele vai além disso. Por exemplo, ele vai cuidar da questão sanitária, ele vai cuidar das questões relacionadas ao meio ambiente. Então, quando você compra um desodorante lá na perfumaria, se esse desodorante vier com uma fórmula errada e trouxe algum problema para a sua pele, algum problema para o seu corpo, para a sua respiração,
você vai poder conquistar um direito de uma indenização, se você tiver algum prejuízo, porque o seu direito de saúde, de consumir um produto usado para a sua higiene pessoal, usado para a sua asepsia, estava errado. Então, a Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, junto com outros órgãos, ela vai cuidar do sanitarismo, vai cuidar também da questão da infraestrutura das cidades, esgoto, água, uma rua bem asfaltada, água tratada, tudo isso faz parte hoje do direito de saúde. Então, o direito de saúde ele não abrange só a relação médico-hospital, eu sei que para vocês essa é a relação principal, mas não é só isso. Hoje o direito de saúde ele cuida de uma série de outros ramos do direito. Beleza? Nós vamos fazer um outro vídeo para não deixar esse aqui tão grande, terminando falando sobre os direitos humanos, ok?